Olá, hoje eu e a Brila iremos apresentar sobre os métodos de controle e mídia sobre a doença mal do Panamá. A bananeira Musa spp, pertencente à família Musaceae e ao gênero Musa, é originária do continente asiático, sendo reconhecido também outros centros de origem secundários, na África e ilhas do Pacífico. Embora existam muitas variedades de banana, são poucas as cultivares com potencial agronômico para serem usadas comercialmente, levando em conta aspectos como preferência dos consumidores, produtividade, tolerância a pragas e doenças, resistência à seca, porte e resistência ao frio. As cultivares mais difundidas no Brasil são a prata, pacovan, pratanã, maçã, Mysore, terra e dangola, utilizadas unicamente para o mercado interno. E nanica, nanicão e grande nine, utilizadas principalmente no mercado de exportação. O Brasil é destaque no mercado internacional como um dos maiores produtores mundiais de frutas e devido à sua grande diversidade climática, produz desde fruteiras adaptadas ao clima temperado até as tipicamente tropicais. O Brasil se estabelece como o quarto maior produtor mundial, com uma área colhida de 469.711 hectares e uma produtividade de 14,4 toneladas por hectare, posicionando assim a bananeira como a segunda frutícola mais cultivada no país, atrás apenas da laranjeira. O estado da Bahia lidera o ranking de produção, seguido do estado de São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina e Pará. Pernambuco ocupa a sexta posição, como podemos ver no gráfico. Um pouquinho sobre o histórico, então. A doença teve seus primeiros relatos por volta de 1876, na Austrália, mas só adquiriu notoriedade em 1904 no Panamá, quando os prejuízos foram substanciais, motivando a denominação dessa doença de mal do Panamá. Extremamente destrutiva, a bananeira, a fusariose é considerada uma das 6 doenças economicamente mais importantes. A doença é endêmica, ocorre em todas as regiões produtoras do mundo, e no Brasil a primeira constatação foi em 1930 no município de Piracicaba, em São Paulo, na cultivar de maçã. A fusariose é de grande severidade para as cultivares maçã, prata, pacovan e pratanã, todas de grande aceitação popular, o que torna o problema ainda mais grave, pois o fitopatógeno é amplamente difundido em todas as regiões produtoras. E as variedades cultivadas, incluindo maçã e as cultivares do subgrupo prata, que representam 95% da totalidade dos bananais nacionais, são, na sua maioria, suscetíveis à doença. O mal do Panamá, então, é causado pelo fungo Fusarium oxysporum cubense e acomete inicialmente as radículas, atingindo o sistema vascular da bananeira, em um processo sistêmico. As radicelas as radicelas e extremidades das raízes são os sítios iniciais da infecção. Ao penetrar no sistema radicular das plantas, o fitopatógeno bloqueia os vasos do xilema e desencadeia uma série de sintomas externos da doença, que inclui o amarelecimento das margens das folhas mais velhas, o qual progride das folhas mais velhas para as folhas mais jovens. As folhas murcham, secam e quebram junto ao pseudocarpo. Consequentemente, as folhas mortas ficam pendentes junto ao pseudocarpo. O patógeno é de grande potencial evolutivo,
e a sua disseminação se dá através do contato das raízes de plantas sadias com as plantas doentes, pelo uso de material de plantio infectado, ferramentas de desbastes e transporte de solo contaminado. Em relação aos sintomas, eles podem se manifestar como ilustres imagens, então, da esquerda para a direita, rachadura no pseudocaule e quebra de folhas, o que confere um aspecto de guarda-chuva fechado. Na imagem do meio, então, manchas vermelhas, indicando a presença do fungo no interior do pseudocaule, uma descoloração vascular. E na última imagem, murcha e amarelecimento foliar em planta com mal do Panamá. A infecção ocorre via sistema radicular da planta, o fungo invade os vasos do xilema, avança até o rizoma e atinge o pseudocaule. A descoloração vascular, que se inicia com o amarelamento dos tecidos vasculares nas raízes e no rizoma, progride formando um círculo concêntrico periférico de coloração pardo avermelhada no interior do pseudocaule, como ilustra a imagem. Em relação ao MID, então, o manejo integrado de doenças nada mais é do que um conjunto de técnicas que, quando unidas, garantem grande proteção aos cultivos contra as doenças. Os pilares dele, então, são o controle cultural, biológico, genético, químico e físico. Eu vou falar um pouquinho, então, quais são os métodos utilizados para o controle da doença. Em relação ao controle genético, ele é a única alternativa de controle duradouro dessa doença até então disponível e é o cultivo de cultivares resistentes. Porém, dificuldades como a identificação de genes de resistência ou a habilidade de adaptação dos patógenos a novos genótipos podem tornar a resistência uma solução apenas temporária. Em relação ao controle cultural, que seria a eliminação de plantas doentes e plantas adjacentes, além da incorporação de ureia, com o objetivo de reduzir a concentração do inóculo no solo. Em relação à rotação de culturas, é importante salientar que o fitopatógeno é um fungo habitante do solo, no qual desenvolve alta capacidade de sobrevivência por longos períodos na ausência do hospedeiro, permanecendo viável como saprófita. E uma vez presente no solo, é incapaz de ser eliminado. Ele pode permanecer viável por mais de 30 anos, o que dificulta potencialmente o controle. Em relação ao controle biológico, em bananeira a utilização de micro-organismos antagonistas constitui-se uma alternativa promissora para reduzir as populações dos fitopatógenos no solo, especialmente os fungos do gênero Trichoderma, que são capazes de atuarem como agentes de controle de doenças de várias plantas cultivadas, e são promotores do crescimento e indutores de resistência de plantas a doenças. Em relação ao controle químico, a nossa doença ele é economicamente impraticável, porque é uma doença que, uma vez presente no bananal, não pode ser controlada mediante aplicação de fungicidas e tampouco ser erradicada por meio da fumigação do solo. Em relação ao método legislativo, a imagem representa países em que as diferentes raças do fungo foram relatadas até o início de 2020. As raças 1, 2 ou a raça 4 subtropical foram reportadas em praticamente todos os países produtores de banana, em amarelo, e a raça 4 tropical está restrita a algumas regiões dos países destacadas na Ásia, Oceania, África e América do Sul, representada então em vermelho. E o método legislativo baseia-se então em medidas quarentenárias e planos de contingência que estão sendo tomadas na América Latina e no Oriente Médio para alertar técnicos e bananicultores sobre os possíveis impactos da dispersão da raça tropical 4 para essas regiões onde não há cultivares ainda resistentes. Essas são nossas referências e muito obrigada.